Um santo dia, uma santa tarde, uma santa noite. O momento torna-se santo quando você se propõe a ouvir o audiobook 14 do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem por São Luís Maria Grion de Montfort. Audiobook 14, parágrafo 158. Abram-me um caminho novo para ir a Jesus Cristo, calcetado com todos os méritos dos bem-aventurados, ornado com todas as suas virtudes heróicas, iluminado e enfeitado com a luz e a beleza de todos os anjos, e que todos os anjos e santos nele se encontrem para guiar, defender e sustentar aqueles e aquelas que por ele queiram seguir. Em verdade eu digo ousadamente, isso é que falo a verdade, que em vez desse caminho tão perfeito, escolheria de preferência o caminho imaculado de Maria, abre aspas, e tornou íntegro o meu caminho, fecha aspas. Caminho ouvia sem mancha nem mácula, sem pecado nem original nem atual, sem sombras nem trevas. E quando, como é certo, meu amável Jesus, coroado de glória, voltar uma segunda vez a esta terra para aqui reinar, não escolherá para a sua viagem outro caminho que não seja o da Divina Maria, caminho pelo qual veio tão segura e perfeitamente na primeira vez. A diferença que haverá entre a sua primeira e a sua última vinda é que a primeira foi secreta e escondida, mas a segunda será gloriosa e triunfante. Mas ambas serão perfeitas, porque as duas se realizarão por intermédio de Maria. Eis aqui um mistério que não se compreende, abre aspas, que toda língua aqui emudeça. Fecha aspas. É um caminho seguro. Parágrafo 159. Essa forma de devoção à Santíssima Virgem é um caminho seguro para ir até Jesus Cristo e alcançar a perfeição na união a Ele. 1. Porque essa prática que eu ensino não é nova. Pelo contrário, é tão antiga que, como afirma Boldon, falecido em odor de santidade, não é possível indicar com exatidão seu início, apesar de ser certo existirem na Igreja indícios com mais de 700 anos. Santo Odilão, abade de Cluny, que viveu cerca do ano de 1040, foi um dos primeiros a praticar publicamente esta devoção em França, como se lê na sua vida. O cardeal São Pedro Damião refere que no ano de 1076, o bem-aventurado Marinho, seu irmão, se fez escravo da Santíssima Virgem, na presença do seu diretor espiritual e de uma maneira muito edificante. Pôs uma corda ao pescoço, penitenciou-se, colocou sobre o altar uma certa quantia de dinheiro como sinal da sua dedicação e consagração à Santíssima Virgem. E se manteve tão fiel a este ato durante toda a vida que mereceu na hora da morte ser visitado e consolado pela sua amável soberana e receber de seus lábios a promessa do paraíso como recompensa dos seus serviços. Cesário Bolando faz menção do ilustre cavaleiro Valtério de Birbach, parente próximo dos duques de Lovaina, que viveu por volta de 1300 e que também se consagrou à Santíssima Virgem em forma de escravo. Esta mesma forma de devoção foi praticada por muitos particulares até o século XVII, altura em que se tornou pública. Parágrafo 160. O padre Simão de Rojas, da Ordem da Trindade, também chamada da Redenção dos Escravos, pregador na corte do rei Felipe II, pôs em voga esta devoção em toda a Espanha e na Alemanha e obteve de Gregório XV, a instâncias do próprio rei Felipe II, grandes indulgências para todos aqueles que a praticassem. O padre de Los Rios, da Ordem de Santo Agostinho, trabalhou com o padre de Rojas, seu íntimo amigo, a difundir essa devoção por meio de escritos e pregações, tanto na Espanha como na Alemanha. Compôs um grosso volume intitulado, abre aspas,
de hierarquia mariana, fecha aspas, em que se trata com tanta piedade como erudição da atividade, excelência e solidez desta devoção. No século passado, os padres tiretinos difundiram essa devoção na Itália, Cilícia e Saboia. Parágrafo 161. O reverendo padre Stanislau Falácio, da Companhia de Jesus, promoveu admiravelmente na Polônia. O padre de los Rios, no livro já citado, refere o nome de príncipes, princesas, duques e cardeais de vários reinos que abraçaram essa forma de devoção. O padre Cornélio de Lápide, de memorável memória pela sua piedade e profunda cultura, foi encarregado por diversos bispos e teólogos para examinar esta forma de devoção. Depois de aprofundado exame, teceu-lhe elogios dignos da sua piedade, no que foi seguido por muitas outras ilustres personalidades. Os padres jesuítas, sempre zelosos no serviço da Santíssima Virgem, apresentaram ao duque Fernando de Baviera, então arcebispo de Colônia, em nome dos congregacionistas de Colônia, um pequeno tratado sobre a santa escravidão. Aquele prelado tinha-lhe dado a sua aprovação e a licença de o imprimir e exortou todos os párocos e religiosos da sua diocese a propagar com todas as suas forças esta sólida forma de devoção. Parágrafo 162. O cardeal de Berolles, de feliz e grata recordação em toda a França, foi um dos mais zelosos em espalhar a mesma devoção nesse país, apesar de todas as calúnias e perseguições que lhe levantaram os críticos e os libertinos. Acusaram-no de inovação e de superstição, escreveram e publicaram contra ele um folheto difamatório e servindo-se, ou melhor, o próprio demônio se serviu por intermédio deles de 1000 estratagemas para o impedir de propagar esta devoção em França. Mas este grande e santo homem respondeu às calúnias só com a sua paciência, e às objeções contidas no referido folheto respondeu com um pequeno livro em que as refuta vigorosamente, demonstrando neste livro que esta devoção se funda no exemplo de Jesus Cristo, nas nossas obrigações para com Ele e nas promessas que fizemos no batismo. Foi particularmente com este último argumento que calou a boca aos seus adversários. Lhes fez ver que esta consagração à Santíssima Virgem e por suas mãos a Jesus Cristo não é mais do que uma perfeita renovação das promessas do batismo. Diz coisas muito belas sobre essa forma de devoção e que podemos ler nas suas obras. Parágrafo 163. Refere o livro de Bourdon os nomes dos diversos papas que aprovaram esta devoção, os teólogos que a examinaram, as perseguições a que foi sujeita e que venceu, e milhares de pessoas que a abraçaram, sem que jamais Papa algum a tenha condenado. Aliás, o que não poderia acontecer sem abalar os próprios fundamentos do cristianismo. É, pois, verdade assente que esta forma de devoção nem sequer é nova, e que, se não é comum, é por ser preciosa demais para ser apreciada e praticada por toda a gente. 2. Esta forma de devoção é o meu seguro para ir a Jesus Cristo. Parágrafo 164. Na verdade, faz parte da missão própria da Santíssima Virgem guiar-nos com segurança a Jesus Cristo, assim como faz parte da missão própria de Jesus Cristo guiar-nos com segurança ao Pai. E não julguem erradamente as pessoas espirituais, que Maria seja para elas impedimento para alcançarem a união com Deus. Seria, porventura, possível que aquela que achou graça diante de Deus para todos em geral e para cada um em particular fosse obstáculo a uma alma para encontrar a grande graça da união com Deus? Seria possível que Maria pudesse impedir uma alma de se unir perfeitamente a Deus, sendo ela repleta e superabundante em graças,
e que viveu tão unida e transformada em Deus que ele se sentiu na obrigação de encarnar nela? É bem verdade que a visão de outras criaturas, embora santas, poderia talvez retardar a união divina em certas circunstâncias. Mas não Maria. Como já disse, não me cansarei de repetir, uma das razões por que tão poucas almas atingem a plenitude da idade de Jesus Cristo é porque Maria, sendo hoje como sempre a mãe do Filho e a esposa fecunda do Espírito Santo, não está suficientemente enraizada em seus corações. Quem desejar possuir o fruto bem maduro e formado deve ter a árvore que o produz. Quem desejar o fruto de vida, Jesus Cristo, deve ter a árvore de vida, que é Maria. Quem quiser ter em si a ação do Espírito Santo, deve ter a sua fiel e indissolúvel esposa, Maria Santíssima, que o torna fértil e fecundo, como já antes dissemos. Parágrafo 165. E sejamos, portanto, certos de que, quanto mais presente tivermos Maria nas nossas orações, meditações, ações e sofrimentos, se não puder ser numa visão distinta e clara, pelo menos numa visão geral e imperceptível, tanto mais perfeitamente encontraremos Jesus Cristo. Ele está sempre em Maria, grande, poderoso, operante e incompreensível, mais do que no céu ou em qualquer outra criatura do universo. Assim sendo, Maria Santíssima, toda submersa em Deus, está bem longe de se tornar um obstáculo para as almas perfeitas, a fim de que cheguem à união com Deus, e não houve até hoje, nem jamais haverá criatura alguma que mais eficazmente nos ajude a realizar esta grande obra, seja pelas graças que nos comunicará para este fim, tal como diz um santo. Abre aspas, ninguém é repleto do pensamento de Deus senão através dela, fecha aspas, seja pelas ilusões e enganos do espírito maligno contra as quais ela nos protegerá. Encerramos assim o audiobook 14 do livro do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, por São Luís Maria Grion de Montfort, dizendo, abre aspas, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração do homem compreendeu, fecha aspas, as belezas, as grandezas e excelências de Maria, o mais sublime milagre da graça, da natureza e da glória. Se quereis compreender a mãe, diz um santo, procurai compreender o filho, ela é uma digna mãe de Deus, que toda língua aqui emudeça. Muita gratidão por estar conosco até então. Até breve.